Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui quem vos fala é o missionário Marcelo Raposo. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você já foi em uma igreja? Você já foi em um templo? Você já foi em uma religião? Já foi? Quando as pessoas vão à igreja, quando as pessoas vão ao templo, quando as pessoas vão a uma religião, elas vão orar a quem? Esta é a pergunta que eu quero fazer. Você acredita que ela vai orar a Deus? Ou ela pode estar lá no templo, orando, sem ser a Deus mesmo? Deixa eu colocar uma chamada, depois eu volto nos passos do Evangelho de Cristo. Paz. Você está convidado a se juntar a nós na igreja nos passos do Evangelho de Cristo, onde você pode cuidar da sua vida espiritual e uma comunidade que se preocupam com você. Cultos. Domingo 8 horas da manhã e 18 horas. Oração e aconselhamento na Palavra de Deus, comunhão na fé e muito mais. Nós o convidamos a nos visitar. Rua Rio Preto 32 Bairro, Gramacho. Rua do Esportivo Gramacho. Igreja nos passos do Evangelho de Cristo, salvando almas sem perder a nossa. O nosso alvo é Cristo. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você meditou nessa pergunta? Diz assim a palavra de Deus. Você tem a Bíblia aí? Verifica aí junto comigo, lê comigo, por favor. Lucas, capítulo 18, no versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Alguns que confiavam em si mesmo. Tem algum erro confiar em si mesmo? Não, não tem nenhum erro da gente. Se a gente não acreditar em nós mesmos, quem vai acreditar? Mas esse não é o problema. Diz assim, que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. A pessoa ser justa com Cristo é uma coisa. A pessoa ser justa com o mundo é outra. A pessoa ser justa com a sua própria consciência é outra. A pessoa ser justa com Cristo é outra totalmente diferente. Tem gente que justifica a sua vida pelos erros do mundo. Tem gente que justifica a sua vida pela fé. Dá para entender a diferença? Mas diz assim no versículo 10: 2 homens subiram ao templo, a igreja, a religião, com o propósito de orar. Normalmente, as pessoas vão à igreja, normalmente as pessoas vão na religião orar. Mas aí que está, orar a quem? A Deus. Esse é o certo. Porque é a casa chamada casa de oração. Mas nem todos fazem da igreja a casa de oração. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Ele não expulsou aqueles homens que faziam comércio, a casa de oração? E diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava a Deus
Não, olha o que está escrito. Orava de si para si mesmo. Como? Como é que se faz isso? Orava a Deus? Não, não orava a Deus. Ele orava de si para si mesmo, para a sua própria consciência, para o seu próprio ouvido. E às vezes tem gente que faz a sua oração para aqueles que estão ao seu redor, aqueles ouvirem a sua oração. Porque diz assim, ele orava de si para si mesmo. Você viu aí na Bíblia? Ele orava de si para si mesmo. Ele não orava a Deus. Ele não queria saber conversar com Deus. Oração não é só falar. Oração é falar com Deus e Deus o escuta. Deus fala e nós o escutamos. E aí diz, desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. É assim a oração que ele fez. Em vez de olhar para a sua vida, estava ali falando com Deus? Não, estava falando com si mesmo. Tem pessoas que estão se justificando, estão pensando que vão se salvar com as suas próprias atitudes, e muitas atitudes injustas, e pensando que estão fazendo certo. Pense nisso. Não vamos continuar não. Se Deus assim permitir, amanhã voltamos com essa mensagem, continuação dessa mensagem. Fique ligado, aqui pela Rádio Viva, nesse mesmo horário, e também pelas redes sociais da igreja, nos Passos do Evangelho de Cristo, no Facebook e no YouTube, tá bom? Guarda isso que foi falado. Ele orava de si mesmo, ele orava de si para si mesmo. Nunca vá a uma igreja, nunca ore na sua casa, nunca ore no seu carro, nunca ore em lugar nenhum, de si para si mesmo. Ore a Deus, pois Ele é misericordioso para aqueles que se humilharem perante a Ele. Acredite, amanhã continuamos essa mensagem, se Deus assim o permitir. Conte conosco, lembrando que nesta quarta-feira estaremos numa reunião toda especial da alma cansada, que está disposto a buscar a Deus, a orar a Deus e com sede de Deus deixar Ele fortalecer a sua alma. 8 horas da manhã, na igreja nos Passos do Evangelho de Cristo, Rua Rio Preto, número 32. Conte conosco, missionário Marcelo Raposo, missionária Edna, uma equipe de fé do Senhor Jesus Cristo. Obreiros, obreiras da fé, determinando servir a Deus pela fé. Firme na rocha, paz do Senhor. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu
vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida.